os 3 erros que te impedem baixar a diabetes tipo 2 para 130 após a refeição. Você vai descobrir esses 3 erros hoje que você pode estar cometendo, que pode estar te impedindo baixar a diabetes. Se você estiver assistindo ao vivo ou assistindo gravado, deixa as tuas dúvidas nos comentários, que ao decorrer da live eu vou te respondendo e também vou dar uma paradinha de vez em quando para estar olhando o chat ou olhando algumas dúvidas que me mandam aqui no inbox, tá certo? Então vamos lá. Os 3 erros. E quando a gente fala de erros, vamos definir o que é erro para a gente conseguir entrar na mesma sintonia. O que é um erro, né? O que é um erro? É aquilo que você faz, né, na minha perspectiva, só a gente definindo aqui, né? É aquilo que você faz que te leva para um caminho que você não quer ir. E às vezes essa atitude, ou fazer algo, ou pensar algo que é um erro, que te leva para o caminho que você não quer, que você não quer ir, você, às vezes, a maioria das vezes, você não consegue ver. Você não fica um ponto cego. E ele se torna um erro como um ponto cego na diabetes tipo 2. E talvez seja um ponto cego para você, que você possa descobrir aqui nessa aula, nessa live de hoje. E o que é a diabetes tipo 2? A diabetes tipo 2, ela é o açúcar que ficou preso lá no sangue. Eu gosto de definir assim para ficar mais fácil. Como assim? O açúcar, o açúcar no sangue, lá no sangue, ele não é para ficar lá, ele é só uma passagem. Vem da nossa alimentação através do intestino, chega lá no sangue e vai para dentro das nossas células. Na diabetes tipo 2, a pessoa tem problema de tirar esse açúcar do sangue porque a insulina não funciona direito. Quem tira esse açúcar do sangue é a insulina. A insulina não funcionando direito, esse açúcar fica lá no sangue, fica preso, sua glicemia lá, quando você verifica lá, sua diabetes dá 300, 200, e não consegue sair. Então, a diabetes tipo 2 é o sangue que está preso lá dentro das suas veias e artérias, dentro do seu sangue, porque a insulina não está funcionando direito. Ok? Então, quando a gente fala de erro na diabetes tipo 2, que te impedem controlar a diabetes tipo 2, são erros que aquilo que você faz no seu dia a dia, que às vezes você pensa que está certo, que são pontos cegos ali, aquelas atitudes que você faz, que acho que a maioria das vezes você pensa que está certo, que impedem esse funcionamento ou não te ajudam para que essa insulina funcione direito e acaba dificultando você controlar essa diabetes ou diminuir essa diabetes, certo? Então, erro é aquilo que você faz que às vezes você vê, às vezes você não vê, mas que te leva ao resultado que você não quer. Eu tenho certeza que o resultado que você quer é a diabetes controlada. Mas, às vezes, você faz as coisas, que eu vou te mostrar os 3 erros principais, que talvez você saiba, talvez não, que te impedem baixar essa diabetes, te impedem que essa insulina funcione melhor, que essa insulina cumpra o papel dela, que é tirar esse açúcar no sangue e se torne mais fácil você controlar essa diabetes, mais simples com você controlar essa diabetes. Mas assim, quando a gente fala em erro, né, em diabetes controlada, o que é diabetes controlada? Coloquem nos comentários como é que está a sua diabetes.
Como é que está a sua glicemia capilar? Você verifica? Não verifica? Quando você verifica, ela dá quanto? Como você sabe que a sua diabetes está controlada? Então, você tem uma meta que chamamos de meta glicêmica, né? Essa meta de glicemia, você sabe para onde você está indo? Então, diabetes controlada, a gente vai conceituar aqui de acordo com o método açucareto. Então, a diabetes, a gente tem, vou aumentar aqui para você, a gente tem os níveis, certo? De parâmetro, ou glicemia capilar, ou hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada é aquela que você faz no laboratório, né, de 3 ou 4 em 4 meses. A glicemia capilar é essa que você faz na ponta do dedo. Então, tem vários parâmetros para a gente seguir. O que a gente vai falar aqui, nesse parâmetro de diabetes controlada, que eu trago no método açucareto, é da glicemia capilar, porque é mais fácil para você medir. E essa tabela aqui, eu faço para os alunos do método açucareto, para a gente se guiar para onde a gente está indo, certo? Justamente para a gente não cometer os erros para controlar a diabetes, que impede a controlar a diabetes. Então, eu faço uma escala aqui, uma escala de onde você está e aonde quer chegar. Então, para uma diabetes controlada, uma diabetes ideal, e o que a gente busca e acompanha os alunos no método açucareto, é de 80 a 100 antes das refeições e de 130 até 150, 140, 2 horas depois das refeições. Então, isso aqui a gente busca com uma glicemia ótima e uma diabetes controlada. Mas claro que quando a gente fala de diabetes, de glicemia capilar, ela nunca vai dar um valor exato. Por quê? Você está vivo, eu estou viva. Se a gente está vivo, o tempo todo a gente está consumindo açúcar. Então, não vai dar o valor exatamente 130, não vai dar o valor exatamente 100. Tem um parâmetro. E essa tabela aqui, ela é uma variação, tem como referência a Sociedade Brasileira de Diabetes. Tá? Então, aqui uma glicemia regular, dentro do método açucareto, a gente busca, diante das refeições, está em torno de 100 a 130, e de 2 horas depois das refeições, de 150 a 170. E uma glicemia ruim, de acima de 140 antes das refeições, e de 180 a 200. E uma glicemia muito ruim, que é um sinal vermelho, é acima de 200 antes das refeições e 2 horas depois das refeições. Então, essa tabela aqui norteia a gente do método açucareto para saber onde a pessoa com diabetes está e aonde a gente quer chegar, que é numa glicemia ótima, numa glicemia controlada. Esses outros valores aqui é para gente guiar, certo? Para que a pessoa consiga caminhando para chegar nessa diabetes ótima, nessa diabetes controlada. Então, me conte aí como é a sua glicemia, qual é o seu parâmetro de diabetes controlada para você, se você tem hábito de fazer isso, se você não tem hábito, se você sabia disso. E esses parâmetros, né? Eles são muito importantes para você não cometer erros com esse controle da diabetes. E esses 3 erros mais comuns que te impedem baixar essa diabetes para 130 após a refeição, eles são achar que tem comida para diabético, só tomar remédio e medir sua glicemia somente em jejum. E por que isso é um erro? Mas me conte aí. Algum desses erros você comete? Eu vou já te explicar o porquê é um erro, tá? Justificar isso para você. Até para você criar uma outra direção, caso você esteja cometendo esses erros. E por que
esses são os 3 principais erros. Achar que tem comida para diabético, só tomar remédio ou só fazer glicemia em jejum. Tem gente que comete os 3 erros, tem gente que comete só um. Me conte aí se você comete algum desses erros. E por que isso é um erro que te impede de baixar a diabetes? E o primeiro e mais disseminado é achar que tem comida para diabético. E não tem comida para diabético, tem comida que alimenta uma pessoa que tem diabetes, assim como alimenta uma pessoa que não tem diabetes. E quanto você mais tentar seguir uma dieta para diabético, mais dificuldade você vai ter de baixar essa glicemia, sabia? Então, esse erro de achar que tem comida para diabético, ele faz com que você sofra muito mais. Me conte aí nos comentários como é para você quando te dizem você não pode comer isso porque faz mal para a sua diabetes. Ou quando te dizem assim, isso aqui é bom para diabetes. Aí você olha a lista ou você olha o alimento e diz assim, eu não gosto de comer isso, eu gosto de comer aquilo que está na lista de não pode. Então, culturalmente, e aí começa a disseminação de informação de uma forma que não te ajuda, que você tem diabetes, é que tem alimento para diabético. E não tem alimento para diabético, tem alimento. E achar que tem comida para diabético te gera mais um sofrimento que não é necessário. E quando você olha para aquela comida que te disseram que é boa para diabético e você não gosta de comer, o que é que você sente? E quando você pensa em ir num aniversário, por exemplo, ou em uma reunião de família, aí você diz assim, ou no almoço de família, aí você diz, poxa, só vai ter comida lá que não é bom para diabetes. E aí você está tentando de tudo para controlar a diabetes. Então, esses pontos que te dá desgosto de viver, certo? Você não tem o mesmo gosto de viver e você te deixa triste e até com medo das coisas, é um erro gigante. Por quê? Isso vai gerar vários sentimentos de tristeza, de ansiedade, de solidão, de vários outros sentimentos negativos que vão, por dentro do seu corpo, vão descontrolar o teu sono, os teus hormônios, a tua vontade de realizar as coisas. E isso é num contexto mais subjetivo. Então, achar que tem comida para diabético te impede é um erro que te impede de você conseguir uma diabetes 130, porque você acha que não pode, você acredita nisso porque te disseram, e parece que quando você pesquisa na internet, ou tem a vizinhoterapia, ou os vigias da geladeira, todo mundo diz a mesma coisa, né? Me conte nos comentários se você tem essa dificuldade de achar que isso aqui é bom para diabetes, isso aqui não é bom para diabetes. E se a gente pensar que comida ela faz bem ou mal é igual, a gente não vai ter comida para diabético, vai ter a comida que alimenta. Mesmo o alimento que faz mal para mim, que não tenho diabetes, faz mal para você que tem diabetes. Então, não é questão de diabetes, certo? Claro que quem tem diabetes tem que estar sabendo como comer para fazer a insulina funcionar. Mas não significa que tenha comida exatamente para diabético. E vamos seguindo. E o segundo erro, que é só tomar medicação. E por que isso aqui é um erro? A medicação, ela vai te ajudar, mas ela não vai resolver o teu problema da diabetes.
A medicação, ela vai te ajudar, sim, a sair de uma diabetes descontrolada, principalmente se ela já estiver muito alta. A medicação, o remédio, aí já diz, vai remediar, mas ele não vai resolver o teu problema da diabetes. Por quê? Pensa comigo. O que é uma medicação? O seu açúcar, ele tá lá no sangue, certo? A medicação, ela vai ajudar a baixar aquele açúcar no sangue. Mas aí pensa aí comigo. A medicação vai resolver aquele açúcar não chegar no sangue? Não, não vai resolver. A medicação vai resolver a toxicidade da glicose, do açúcar que está ali no seu sangue? Ela não vai resolver. O nome já diz, vai só remediar. Então, você que toma só a medicação e acha que vai dar jeito na diabetes, é um erro que talvez você não tenha visto isso. Por quê? Daqui a pouco, você tem que aumentar a medicação. Você tem que aumentar a dose. Seu médico aumenta a dose da medicação. A sua diabetes, ao passar do tempo, começa a descontrolar, você tem que aumentar o número da dose, aumentar o número de remédios. E aí, às vezes, chega a tomar insulina, você que tem diabetes tipo 2, porque as medicações orais, os comprimidos, já não deram mais jeito. E aí é o jeito para insulina, às vezes de emergência, mas às vezes fica tomando para o resto da vida também. Então, a medicação, ela é um dos erros, só tomar a medicação, repetindo, só tomar a medicação ela vai te ajudar, mas ela não vai resolver o controle da diabetes. Então, você não pode pegar e colocar toda a sua esperança de controlar a diabetes na medicação, porque ela vai só remediar. Ela vai ajudar a baixar aquilo que está lá no sangue. Se você não resolve a fonte, por exemplo, certo? Se você não resolve de onde vem aquela glicose, aquele açúcar para entrar no seu sangue, cada vez mais você vai ter açúcar nesse sangue e vai ter que cada vez mais aumentar o número ou a dose de remédio. Por quê? Porque só está aumentando a glicemia, só está aumentando a sua diabetes. Então, esse olhar de só tomar medicação é um dos grandes erros que a pessoa comete que impede baixar a diabetes para 130 após a refeição. E o segundo erro é só medir a glicemia em jejum, medir a sua diabetes só em jejum. Me conte aí se você só mede sua glicemia em jejum. E aí eu vou te falar uma coisa que eu quero que você lembre. Se você mede sua glicemia somente em jejum, você está só furando o dedo. Então, toda vez que você medir sua glicemia só em jejum, você está só furando o dedo. E esse é um erro, por quê? É um erro. Só verificar sua glicemia em jejum. Para que serve verificar uma glicemia? Primeiro, para saber como sua diabetes está naquele momento, mas para te dar uma direção. E se você verifica somente em jejum, você não tem essa direção. E, às vezes, me diz aí se acontece com você também. Você verifica em jejum, aí ela dá alta, você não sabe o que fazer, e aí você fica com medo de verificar o resto do dia, porque você sabe que vai dar acima de 200, às vezes quase 300, e você não quer nem ver. Me conte se isso também acontece com você. Então, verificar a glicemia somente em jejum é um erro, porque você não sabe redirecionar o caminho. A glicemia capilar, principalmente, o grande objetivo dela é te direcionar. Por exemplo, de você aprender a comer o que gosta. Melhorar, diminuir suas medicações. Melhorar a tua atividade física. Ela te dá uma direção, ela te dá um caminho. Então,
o erro é você fazer algo que vai te levar a um lugar que você não quer ir. Então, quando você verifica uma glicemia somente em jejum, você fica mais desesperado do que sem saber o que fazer. Não é isso que acontece? Então, o desespero você não quer chegar no desespero ou naquela agonia porque a minha diabetes está alta e eu não sei o que fazer. Ou ficando preocupada, será que vai acontecer alguma consequência da diabetes? De perder o pé, perder a visão e outras coisas assim? Vai perder a esposa ou dar trabalho para meus filhos? Então, ela acaba te preocupando mais do que te ajudando. Então, o erro, ele te leva a algum lugar que você não quer ir. E só furar o dedo de manhã, ele está te levando a um lugar de preocupação que eu tenho certeza que você não quer ir. E quando você não tem um caminho, né, que você sabe que você quer ir, você, de repente, pode chegar num lugar que você não quer estar. Por exemplo, as consequências da diabetes. Se você comete esses erros, achar que tem comida só para diabético e tem a dificuldade na alimentação, eu sei que a maioria das vezes você não sabe como fazer isso, como perder essa dificuldade. E aí é por isso que eu preparei uma aula amanhã de como você comer o que gosta e baixar a diabetes, tá? Depois a gente fala mais disso. Então, o caminho, esses erros que você não sabe para onde você cometer esses erros de achar que tem comida para diabético, elevam mais a tua dificuldade na alimentação e não te levam para o caminho que você quer ir, que é controlar a diabetes. Acabam te impedindo desse controle da diabetes. Só tomar a medicação também ela vai nesse erro, nesse caminho, porque a medicação ela vai te ajudar, mas ela não vai resolver. E eu vou te falar de algumas coisas que vai resolver o teu controle da diabetes. E só furar o dedo porque não te diz o caminho, te deixa mais preocupado do que realmente te dá um norte do que fazer para controlar a diabetes. Então, esses erros te impedem você baixar a sua diabetes. Você comete algum desses erros? Comenta aqui para mim. E comenta aqui para mim e escreve se você já tentou sair de algum deles, se você sabia que era algum erro, se você já tentou melhorar algum desses, sair dessa agonia toda e ter uma direção para controlar a diabetes. E quando a gente fala da diabetes controlada, que no nosso, o que a gente busca dentro do método açucareto é de 80 a 100 e de 130 pós-refeição, ela não vem do nada. Um estudo feito no Reino Unido, né, é um dos maiores estudos por mais tempo, e hoje é referência, esses estudos são referências no mundo estudos do Reino Unido com pessoas com diabetes. Eu acredito que seja o país que acompanha muito detalhado, mais detalhado, pessoas com diabetes. Esse estudo, ele mostra, né, ele é antigo, mas é referência tanto para a Sociedade Brasileira de Diabetes, é referência no mundo esse estudo aqui, um dos estudos publicados pelo Reino Unido, ele faz a comparação da glicemia capilar com a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada, ela vê a média da glicose dos últimos 3, 4 meses. E aí esse estudo ele faz uma comparação com a glicemia capilar e a hemoglobina glicada. Então, uma hemoglobina glicada para uma pessoa que não tem diabetes, ela é até 5,5%.
Uma pessoa que tem diabetes e está controlada é abaixo de 6,5% até 6,5%, ok. Acima de 6,5 para 7 mais é uma diabetes descontrolada. E aí esse estudo faz essa comparação da hemoglobina glicada com a glicemia capilar. Então ele mostra que uma hemoglobina glicada próximo de 6 aqui nessa primeira coluna dá uma média de glicemia capilar de 126. E daí o nosso valor de 130. E quando uma pessoa, nesse mesmo estudo ele mostra que quando uma pessoa tem essa média de glicemia capilar e uma média dessa hemoglobina glicada de 6% e uma média dessa glicemia capilar de 130, ela não tem consequências da diabetes. E se ela já tiver consequências da diabetes e entrar nesse controle de uma glicemia capilar de 130, uma média de 130, e tiver uma hemoglobina glicada de pelo menos 6%, ela amenize ou para aquela consequência da diabetes, né? Que tem várias, que problema cardíaco, problema no olho, problema no pé. Então, esse estudo mostra esses detalhes da nossa glicemia capilar. Então, quando o método açucareto traz uma média de glicemia capilar de 130 após a refeição, é uma referência a esse estudo que é dotado no mundo todo como referência para o controle da diabetes e um marco para a gente chegar, para a gente saber para onde a gente está indo, para a gente evitar comer e ter aqueles erros. Então, na glicemia capilar, você só furar o dedo, você acaba não sabendo para onde você tem que ir, o que você tem que fazer. Certo? Então, daí que vem a nossa referência de glicemia controlada, certo? E quando uma pessoa comete esses erros, às vezes nem não precisa cometer todos os erros. Quando eu falo de erros aqui, a maioria das pessoas com diabetes, elas não têm clareza disso, tá? Se você comete ou cometia esses erros, é só tentando resolver a sua situação. Não é intencional. Às vezes você comete esses erros por mais falta de conhecimento mesmo de como fazer, de como resolver aquilo. Então, deixa eu te contar uma história, né? Eu vou chamar de Maria aqui, porque a ética não permite, quando a gente atende pacientes assim, a parte de saúde, a ética não permite que a gente revele detalhes ou revele o nome do paciente, a não ser que ele permita ou que ele fale, certo? Então, aqui a pessoa não está falando, e aí não vou usar o nome dela real, tá? Então, eu vou chamar de Maria. Então, a Maria tem 55 anos, tem diabetes há mais ou menos ali 7 a 8 anos. 7 a 8 anos. Só que ela mantém uma glicemia de 200, não sente nada. Toma os remédios todo direitinho que o médico passa e vive restrição para diabetes. Então, sabe aquela comida só para diabético? A comida dela é separada da família e vive em função da diabetes. E de vez em quando, verifica a glicemia dela somente em jejum. O que aconteceu com a Maria? Especificamente. Em um dado momento, né, começa ali a preocupação com os filhos, começa o neto que está dando trabalho, a questão da aposentadoria dela.
começa várias preocupações que ela começa a ter problema no sono. Acorda de madrugada, já não dorme mais. E como ela só comete os 3 erros, né? Só fura o dedo de manhã, só fura o dedo, só acha que tem comida para diabético e só toma medicação, esses acontecimentos da vida que ela não tem controle, essas preocupações, fazem com que essa diabetes altere demais. E o sono, devido a essas preocupações, como ela não dorme direito, ela não produz hormônios que vão ajudá-la a controlar a diabetes e ela produz, durante o dia ela tem muito mais fome porque ela não dorme direito. Como ela só faz a comida para diabético, ela acha que tem comida para diabético, ela começa a desregular a alimentação, porque ela não consegue mais seguir aquela dieta restritiva para diabético. Começa a dar fome nela ou vontade de comer. E é um conjunto que ela começa a desregrar. Sem querer, fora do limite dela, começa a dar vontade por doce. Ela vai e come. Começa a dar ansiedade. Ela vai e come mais. Porque ela acha... E ela se sente culpada porque tem aquela tabela para comida para diabético que ela não está conseguindo cumprir como ela conseguia antes. Então, esses erros comuns fazem com que, quando chega um problema desse, do filho, da preocupação com o filho, com o neto, com o trabalho, outras coisas que você tem na vida, porque você tem uma vida, faz com que você não sabe para onde você está indo. Porque parece que é tudo quadrado no diabetes. E não é, você tem uma vida. E você precisa cuidar dessa vida. Entende? Não sei se eu estou conseguindo deixar claro para você que pensar que tem comida para diabético é só furar o dedo de manhã e achar que o remédio vai dar jeito na diabetes, qualquer coisa que aconteça te tira do prumo e você não sabe o que fazer. E agora a gente vai falar do exemplo do Pedro. E aqui, mais uma vez, o nome do Pedro é fictício, tá? Por causa de ética mesmo, não permite que a gente fale o nome do paciente, tá? Real, somente se ele falar aqui, certo? Né? Mas que não é o caso. Então, Pedro não existe, tá certo? O Pedro tem 58 anos. E o Pedro aprendeu a não cometer mais os 3 erros. Ele come o que gosta e sabe fazer a alimentação, come de tudo, come o que gosta e sabe fazer com a alimentação dele a insulina funcionar. O Pedro, ele toma as medicações, mas como ele está comendo o que ele gosta, fazendo a insulina dele funcionar com a alimentação, ele acabou diminuindo as medicações. Diminuindo essas medicações, ele economiza, ele consegue o dinheiro e já investe mais no almoço da família, e o investe mais nele. Então, e fora as reações das medicações que ele tinha, né? Que às vezes o xixi fica mais doce, porque aí o açúcar está saindo ali pelo xixi. Então, na parte íntima, às vezes dá coceira por causa do remédio, às vezes dá coceira no pé por causa do remédio. Então, às vezes dá aquela preguiça, aquela sensação de mal-estar por causa do remédio. Então, Pedro diminuiu os remédios e ele diminuiu tudo isso.
Porque ele comeu o que ele gosta, porque ele está comendo o que ele gosta, consertando essa diabetes por dentro. E aí, ele não toma só o remédio. Pedro, ele aprendeu a comer o que gosta e para essa insulina funcionar, Pedro consegue dormir direito e aí vão vir preocupações, vem preocupação do dia a dia com os filhos, com os netos, com o conjunto, porque você tem vida, só que ele sabe lidar com isso e sabe dormir direito com qualidade. Às vezes acontece algo ali que está fora do controle, mas ele volta ao normal disso. E como ele sabe dormir direito, a desregulagem do corpo para aumentar a vontade para doce, para controlar aquela ansiedade louca por alimentação que pelo excesso, é tudo controlado no sono. E aí ele faz um mapa dele de glicemia, ele não verifica só em jejum. Então, ele aprendeu os alimentos que ele gosta de comer, os que mais controla a diabetes, o que mais descontrola a diabetes, pelo mapa dele de glicemia, pela glicemia capilar. Ele sabe quando ele dorme direito pela glicemia capilar, quando ele faz esse mapa do sono. Ele sabe qual atividade física e qual horário da atividade física funciona melhor para ele, porque ele faz o mapa. Então, Pedro, ele não acha que tem comida para diabético, ele come o que ele gosta. Ele não toma remédio, ele dorme direito, faz atividade física e sabe o que fazer, como colocar essa atividade física dele no dia a dia para ajudar ele a manter o controle da diabetes, sabe comer o que gosta e sabe dormir para controlar a diabetes. Então, é um conjunto. Quando você comete esses 3 erros, que é só furar o dedo, achar que tem comida para diabético e só tomar o remédio, você não consegue ver ao seu redor o que você pode fazer de uma forma fácil para controlar essa diabetes, porque você acha que só existe aquilo. E não só existe aquilo. No nosso evento, do nosso aulão da Diabetes 130, eu vou te mostrar de como você pode sair de uma diabetes descontrolada para uma diabetes controlada com um novo jeito de controlar essa diabetes, de baixar essa diabetes. E como corrigir tudo isso, né? Como o Pedro fez, por exemplo. Eu trouxe um resumo da Maria e do Pedro, mas são pacientes reais, tá? Não sei se eu soube contar direito essa história para você, mas eles são pacientes reais. São pessoas reais. E me conte aí nos comentários, você é o Pedro ou você é a Maria? Como corrigir esses 3 erros? Para você sair de uma diabetes descontrolada para uma diabetes controlada. O primeiro, achar que tem comida para diabético. Corrigir isso é muito simples. É você comer comida de verdade e não comida fake. O que é comida de verdade e o que é comida fake? Comida fake é tudo que é industrializado. Comida de verdade é alimento. Comida, ele vai fazer bem para mim, para você que não, para mim que não tem diabetes, para você que tem diabetes. Então, comida de verdade. E a maioria das vezes você gosta de comer comida de verdade, principalmente pela sua idade, né? Você tem 50 por aí, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas você é da geração que gosta de comer comida de verdade. Então, substitua a comida fake, é o industrializado, muito industrializado, por comida de verdade, que vai te ajudar a funcionar essa insulina muito melhor mesmo. E aí você adapta as coisas dessa comida de verdade, né? O que é comida de verdade? Sabe aquele alimento que você compra no supermercado, só vem ele, por exemplo, um feijão, você não tem outros ingredientes ali. É uma comida de verdade.
vamos comparar o mesmo feijão que é comida fake, né? Só para ficar mais fácil da gente rotular aqui. Um feijão em lata é comida de verdade? Não, é comida fake. Por quê? Se você fizer um feijão hoje, deixar fora da geladeira, às vezes até na geladeira, se deixar de 3 dias ali sem congelar, já estraga, não é verdade? Se você deixar fora da geladeira, com 12 horas ou 24 horas, ainda não fermentado. E agora pensa naquela lata de feijoada que está lá no supermercado. É feijão que está lá dentro? É. Mas vamos chamar de feijão fake? Por quê? Tem tanta coisa ali dentro que passa 2 anos naquela prateleira sem refrigeração e não estraga. Então, imagina o que tem a mais ali naquele feijão para conservar aquele alimento. E aí, para isso, vale todos os restos dos alimentos que tem várias outras coisas lá dentro que você nem sabe o que é. E que vão fazer mal para o teu organismo, para o meu ou de qualquer um. Porque vai alterar o funcionamento do nosso organismo. Ah, se é proibido de comer isso? Não. Só que quanto mais você comer uma comida fake, tá? Vamos apelidar desse jeito aqui, menos o teu organismo vai funcionar. Se ele tem diabetes ou se não tem diabetes. E quando você tem diabetes, é muito visível as consequências do açúcar alto e das consequências que tem diabetes, das consequências da diabetes. E o que o diabético pode comer, você estava se perguntando. A pessoa com diabetes, ela pode comer tudo. Isso mesmo. Uma pessoa com diabetes, ela pode comer tudo. Se ela souber como comer comida de verdade, a comida que ela gosta, tá? A comida que ela gosta. E diminuir a resistência à insulina, fazer a insulina funcionar direito para tirar aquele excesso de açúcar do sangue, você acaba diminuindo os remédios porque você diminui a fonte do açúcar. O que mais gera açúcar no nosso corpo é a nossa alimentação. Seja eu, seja em você, a nossa alimentação. Quando você aprende a comer comida de verdade, que vai fazer a insulina funcionar, você não tem excesso de açúcar no sangue. Então fica muito mais fácil você baixar a sua diabetes. E aí, pensando nisso, a nossa segunda live, para o nosso aquecimento do nosso evento ao longo da Diabetes 130, um novo jeito para você baixar a diabetes, a gente traz o tema, é possível comer o que gosta e baixar a diabetes ao mesmo tempo? Então, eu vou desmiuçar esse tema para você amanhã, senão o nosso papo fica aqui muito longo, tá certo? Então, aqui você vai descobrir como é possível você comer o que você gosta e baixar a diabetes ao mesmo tempo, fazer essa insulina funcionar melhor. E o segundo erro, né? Como corrigir isso, né? Só tomar o remédio. Os seus ajustes de hábitos, quando eu falo de ajuste de hábitos de medicação ou alimentação, atividade física, sono, ele deve ser fácil para você, porque você faz isso o tempo todo. Então, você tem que fazer intencional para abaixar a diabetes. Que seja fácil de fazer, para você conseguir fazer por muito tempo. E com isso, diminuir as medicações em vez de aumentar. E quiçá até ficar sem medicação. Tem pessoas com diabetes que conseguem ficar sem medicação. Mas claro que aqui é com muita responsabilidade, tá? Muita responsabilidade. Por quê? Porque a medicação, ela vai te ajudar, ela vai remediar, ela vai te ajudar. Então, ficar sem medicação tem que ter bom senso, responsabilidade e acompanhamento médico para ir diminuindo suas medicações, ok? Mas é a forma que você tem de corrigir, baixar sua diabetes e diminuindo suas medicações. E o terceiro erro, como corrigir, medir a glicemia só em jejum, é com o seu mapa de glicemia. O mapa de glicemia, a gente vai cuidar no nosso dia 3 de janeiro,
como mapear a sua diabetes para sair de uma diabetes descontrolada para uma diabetes controlada de 130. Como você pensar em fazer esse mapa de uma forma intencional e parar de fazer a glicemia somente em jejum e furar somente esse dedo só em jejum e ficar desesperado. Então, quando você tem um mapa, você faz o mapa, verifica sua glicemia no horário certo, com objetivo, sabendo para onde você quer ir, sabendo o que corrigir, sabendo como olhar. Você não entra nesse desespero e corrige esse erro, porque você sabe para onde você está indo. Você sabe se a sua diabetes der alta de manhã, você sabe o que aconteceu e você sabe como corrigir isso no resto do dia. Então, isso te dá uma leveza e a gente vai cuidar desse assunto no dia 3 de janeiro, de como você mapear a sua diabetes tipo 2. Então, não perca a nossa live.